Hello guys, how are you? I hope you're fine. Vamos dar início agora à nossa aula de número 22, referente ao dia 18 de novembro de 2020. A nossa matéria de hoje será Tag Question. Essa matéria se encontra nas páginas 371 e 372 do livro 4. Além dessa matéria, eu vou deixar os exercícios do livro para que vocês possam fazer. E ao final do livro 4, eu vou trazer o gabarito. Vou fazer uma aula só de correção, tá ok? De todos os exercícios do livro. So, let's go. About tag question. Então, vamos lá sobre a tag question. Usamos as tag questions no final das frases afirmativas ou negativas para confirmar a informação dada ou para pedir a opinião do ouvinte ou leitor. Em português, o equivalente às tag questions poderiam ser as expressões não é, certo, né e suas variações. Assim como ocorre na nossa língua portuguesa, as tag questions devem estar na forma negativa se a frase anterior estiver na forma afirmativa, e vice-versa. Por exemplo, the dog isn't barking, is it? O que é a tag question, galera? Para vocês visualizarem, nesse primeiro exemplo, tem dois itens destacados em vermelho. Um está em negrito, que está mais forte, e outro está sublinhado. A tag question, ela é essas duas palavrinhas que estão sublinhadas, porque ela é uma confirmação. Essa frase significa: o cachorro não está latindo. Está? Vejam, o cachorro não está latindo. Está? A gente pergunta de novo. A gente pergunta para confirmar, entendeu? Só que qual é o uso da tag question? Qual é o uso correto da tag question? Se o verbo estiver na negativa, que é o caso desse primeiro exemplo, que é o isn't, que é o que está mais forte, grifado em vermelho mais forte, lá no final, quando a gente for fazer a tag question, a gente vai colocar ele na afirmativa, tá ok? Agora vejam o mesmo exemplo, só que o contrário. Nessa segunda frase, vocês me perdoem um erro aí de digitação, porque é a mesma frase, é the dog e saiu the does. O G, eu sumi com o G e coloquei o S, mas só vi agora. E me perdoem, mas é the dog is barking. Então fica assim, the dog is barking, isn't? Vejam. Nesse segundo exemplo, the dog is. O cachorro está latindo, não está? Então, vejam, o vermelho, o grifado mais forte, ele está na afirmativa. Ele não tem o not. Então, como a gente vai fazer a tag question? Nós vamos colocar lá no final, com o not, ó. The dog is barking, isn't? O cachorro está latindo, não tá? Não está? Então, vejam, é sempre o contrário. Se no meio da frase tiver negativa, no final a gente vai colocar na afirmativa. Se no meio da frase tiver afirmativa, no final a gente vai colocar na negativa. E como a gente forma, não vai ser sempre is it ou isn't. Vai ser sempre de acordo com o verbo do meio da frase. Por exemplo, Jane and her family aren't going to Bahamas. Are they? Vejam, quem é o verbo? Foi o aren't. E ele está no negativo. Então, para a gente fazer a tag question, a gente teve que colocar ele na positiva, que é are they? That house was very old, wasn't? Aquela casa era muito velha, não era? Quem é o verbo? É o was, W-A-S. Como é que a gente formou a tag question? Wasn't it? Por que it? Porque a gente está falando de uma house, uma casa. É uma coisa. Então, o pronome para coisas e animais é it. That house was very old, wasn't? Aquela casa era muito velha, não era? De novo, a gente está falando de uma casa. O verbo é was na positiva. Então, para formar a tag question, wasn't na negativa com o pronome it. She could be the mayor, couldn't she?
ela poderia ser a prefeita, não poderia? Quem é o verbo? Cadê o verbo? Cadê o verbo? É o could. Ele tá na positiva. Então, para formar a tag question, a gente colocou couldn't she, que é o pronome que tá lá. She could be the mayor. Couldn't she? Joseph hasn't painted the house yet. Has he? Quem é o verbo? Has. O verbo has. Ele tá na negativa, ficou hasn't. Para formar a tag question, has, na positiva. E quem é o pronome? É Joseph. É um nome masculino, então a gente usa he. Nas páginas 371 e 372, vocês têm vários exemplos de verbos e a tag question, tá? Porque a gente pode usar o verbo no passado, futuro, presente, auxiliares de present perfect e dentre vários outros. E as tag questions são um recurso utilizado mais frequentemente na linguagem falada. Não se escreve muito utilizando tag questions, tá? Ela é como se fosse um vício de linguagem. Assim como no português, a gente não escreve, não vai fazer uma redação assim do Enem e colocar a ditadura militar foi ruim. Não foi. A gente não escreve desse jeito, a gente mais fala do que escreve, tá? Porque na escrita, por ser mais formal, mais culta, não se faz muito necessário o uso desse recurso. Agora vocês ficarão com os exercises, serão das páginas 373, 374, 375 e 376, sendo para fazer todos, sem pular nenhum, para fazer do 1 ao 20, e tem bastante de interpretação, que é muito importante para nossa prova também, tá? Vou trazer o gabarito ao final do livro, tá? Quando a gente fechar o livro do quarto bimestre, eu trago uma aula só com os gabaritos e as correções, tá ok? Então não se preocupem, eu não esqueci de nenhum dos gabaritos passados. É que eu achei melhor a gente trabalhar dessa forma porque esse mês está bem curtinho, esse bimestre está bem curto e eu acho que vai dar certo, tá ok? Então, bye bye guys and good luck!